Fala galera, beleza? Kalel aqui pra gente resolver uma questãozinha de química da UFG 2014, beleza galera? Vamos lá, vamos ler aqui. Primeiramente eu sempre gosto de começar pelo enunciado, né? Considerando o exposto, o fato de que uma indústria alcooleira utilize 100 mols de sacarose e que o processo tenha rendimento de 85%, conclui-se que a quantidade máxima de obtida de álcool será de... Então galera, sempre lembrando aqui de marcar de alguma forma o rendimento, né galera? Porque é uma coisa que eu mesmo esqueço muito de vez em quando, né? A gente chega na resposta, mas a gente esquece que o rendimento ele é menor ali do que o esperado, beleza, galera? Vamos lá. O que a gente pode obter aqui do texto principal, galera? O texto aqui é só aquela coisa, né? Só aquela contextualização. A combustão da gasolina, do óleo diesel e do óleo diesel libera quantidades elevadas de poluentes para a atmosfera. Para minimizar esse problema, tem se incentivado a utilização de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol. O etanol pode ser obtido a partir da fermentação da sacarose conforme a equação não balanceada, beleza? De tudo isso aqui, o que é mais importante é essa parte aqui, galera. É ter lembrado que a equação não está balanceada. É claro que não é obrigatório ele dizer, mas nesse caso ele ajudou a gente, né? Se não dissesse, você teria que dar uma olhadinha aqui só para verificar se de fato estava batendo, né? O lado dos produtos e o lado dos reagentes. Mas vamos lá. Qual é a regra que a gente usa para balancear uma equação, galera? É a regra do macho, que a gente chama. Nesse caso aqui, a gente só vai usar essa última parte aqui, né? Que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que aqui seria metal, ametal, né? E a gente teria que fazer nessa sequência. Mas aqui a gente só vai precisar do carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente só vai brincar com isso. O que eu recomendo a gente fazer sempre para a gente conseguir balancear a equação, galera. Sempre vocês precisam começar colocando o número mesmo de elementos químicos, né? O número de átomos de cada elemento químico dos dois lados da equação. É o que eu sempre recomendo. Por exemplo, o hidrogênio 22 e 24, né? Então, 24. E aí, oxigênio 11 mais 1. E aí, eu boto aqui oxigênio 12, né? E a mesma coisa eu faço aqui pro outro lado, beleza, galera? 2 mais 1, 3, né? E aí, hidrogênio 6 e acabou. Oxigênio 1 mais 2. Oxigênio é 3 também. Recomendo a gente sempre fazer isso aqui, beleza, galera? E é o que acontece, galera. Agora não tem muito o que fazer. A gente precisa realmente treinar nossa habilidade matemática de ir testando valores aqui que vão ficar mais próximos. O que eu recomendo aqui que a gente faça? Olha só. Pessoal, se a gente ver aqui o hidrogênio está 6. Para eu transformar hidrogênio em 24, sabendo que só tem hidrogênio nessa molécula aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente vou colocar aqui um 4, né? Por quê? Porque 4 vezes 6 vai dar 24, né? E a gente tem 24 aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Mas o que acontece? Quando eu multiplico o hidrogênio, eu também não estou multiplicando só o hidrogênio, estou multiplicando também o carbono e também o oxigênio. Então 4 vezes 2 vai ser 8, né? Então vai ser 8 carbono aqui mais um aqui. Então vai terminar sendo 9 carbonos até o momento. Ó, 9 carbonos. Mais o hidrogênio ficou 24. E a gente também multiplicou o oxigênio, ou seja, ficou 4. Ficou 4 mais 2, né? Então ficou 6 oxigênios. Ok, a gente chegou para o próximo aí, né? Porque a gente só conseguiu o hidrogênio, mas a gente não conseguiu o carbono e o oxigênio balancear. Mas vocês percebam que a gente está bem perto. O que eu recomendo que vocês façam? Não mexer aqui mais. Por quê? Porque aqui a gente já bateu os hidrogênios e os hidrogênios só tem nessa molécula. Então a gente vai mexer aqui só com carbono agora. Olha o que eu vou fazer, galera. Se eu multiplicar... Deixa eu ver aqui. Se eu multiplicar por 3 aqui dá 6 oxigênios, mas já tinha um aqui. Ok, agora se eu multiplicar por 2 vai ficar 4. Mais 4 vai ficar 8. Não vai dar, né, galera? Então, deixa eu só pensar um pouquinho mais. Aqui, né, para esse 9 virar esse 12, a única coisa que eu pensei aqui é o que, galera? É a gente multiplicar aqui por 4 também, né? Por quê? Porque 4 carbonos aqui e aqui a gente tem 8, né? 4 mais 8 a gente consegue os 12 carbonos que a gente queria. E o oxigênio, né, dá 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 8 mais 4, 12 também. Então, você vê que bateu dos dois lados. Agora tá balanceado. Então, só dando uma ajeitada aqui, ó, 4 e 4. Beleza aqui? Mas vamos ver o que a questão quer. Considerando-se o exposto e o fato de que a indústria alcooleira utiliza 100 mols de sacarose. Lembrando que sacarose é isso aqui, né? Isso, galera.
essa moléculazinha, C12H22O11. E que o processo tenha rendimento de 85%. Conclui-se que a quantidade máxima de álcool, lembrando que o álcool é essa moléculazinha aqui. Não é isso? Perfeito? Porque isso aqui é gás carbônico, isso aqui é água, galera. Então, o álcool, mesmo que você não soubesse decorar da molécula de álcool, só sobra isso aqui, beleza? Só uma informaçãozinha que eu anotei aqui, que geralmente o Enem costuma dar essa informação. Esse vestibular em específico, ele não deu. A massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, a massa atômica, geralmente elas também não são tão difíceis, tá certo, galera? Geralmente elas são muito usadas, muito tão usuais, né, que é muito fácil você saber elas. É 12, 1 e 16, respectivamente, CHO. Então eu coloquei aqui do lado. Então vamos colocar aqui somente as moléculas que a gente quer. A gente quer, ó, uma molécula de açúcar, né, de sacarose, gerando 4 moléculas de álcool. Então vou colocar primeiramente aqui só a quantidade de mols, né? A gente quer uma molécula de sacarose, ó, sacarose, uma molécula de sacarose gerando 4 moléculas, 4 mols no caso, né, de álcool. Beleza? E o que a questão de fato quer? A questão quer que a gente utilize 100 mols de sacarose, né? Então a gente tem que multiplicar por 100, a gente já vê aqui que a gente precisa de 40 mols de álcool, né, galera? A gente precisa de 40, não vou nem ficar escrevendo o nome. Então isso aqui é mols, beleza? Só lembrando que eu estou fazendo essa análise em mols. Então a gente vê que 100 mols de sacarose a gente consegue 40 mols de álcool. E agora, galera, o que a gente faz? Agora, simplesmente, a gente não precisa descobrir a massa molar da molécula de sacarose. A gente pode simplesmente já vir na molécula de álcool. Olha só, galera. C2H6O, né? Então, a massa atômica do carbono é 12. Só que a gente tem 2 moléculas de carbono. Do hidrogênio é 6, do oxigênio é 16. Não é isso? Ó. Por quê? Porque é 6 porque é 1, tá certo? Então, tem 6 átomos e cada átomo tem 1 grama de massa atômica. Beleza? Então, ok. Então, dá 24 mais 6 mais 16. 24 mais se a gente fecha nos 30, mais 16 a gente fecha que isso aqui é 46, ok? Então, 40 vezes 46. Só que isso aqui não vai dar a resposta final. Por quê, galera? Porque a gente precisa entender que tem um rendimento de 85% aí na jogada, ok? Então, você pode simplesmente colocar aqui 0,85, né? Usando conhecimento básico de porcentagem. Vou usar uma habilidade matemática aqui para resolver essa questão, que é o dobrar mear. Né? A gente meia um número e dobra o outro, né? A gente consegue chegar numa resposta plausível, 0,85. E aí eu dobro de novo e meio esse aqui, 184, perfeito? E aí fica 1084 vezes 0,85. Ok, será que isso aqui vai dar alguma coisa? Perdão, galera, eu errei só uma coisinha aqui, que são 40 mols de álcool, beleza? Então a gente só muda isso aqui e acrescenta mais um zero aqui. E lembrando que a resposta ela quer em quilograma, né? Ó. Então a gente já poderia aqui meter multiplicar aqui um 10 a menos 3, né? Mas a gente vai só terminar aqui, ó, 184, esses 2 zeros mexeu a vírgula, vai ficar 85. E aí agora eu vou deixar esse número mais fácil, fazendo mais uma vez esse dobrar mear, que eu gosto de fazer, que eu digo a vocês. E a gente fica com 170 de um lado, 92 do outro. Ok, a gente pode mexer nesse 10 aqui, né? Ficar 10 a menos 2, para a gente ficar só com 92 vezes 17. E aí, quais são as técnicas que a gente pode fazer para facilitar essa conta aqui, galera? Com muita certeza da alternativa, a gente poderia simplesmente multiplicar o 2 por 7 e a gente chegaria no 14. Né? E a outra que termina com 4 seria a letra D. Ainda assim, eu não confio plenamente. Por quê? Porque tem também o 18,4, né? Então, eu prefiro aqui estender a conta mesmo. Como que eu estenderia, galera? Eu iria abrir os números, né? Eu iria fazer 90 mais 2, 10 mais 7. Eu acredito que mesmo que você não faça mental, mas faça isso aqui, a conta vai ficar muito prática. Então, vai ficar 900 mais 90 vezes 7, né? 9 vezes 7 dá 63, né? Coloca mais um zero, mais 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 7, 14. Ok. Agora, isso aqui, 1530. Isso aqui, 34.
agora dá 1.564, não é isso? Só que isso aqui está em grama. A gente precisa andar 2 casinhas, né? Porque a gente já tinha dado uma só para cancelar um 0,64 quilogramas. Ok, será que tem resposta? Tem, galera, letra D, exatamente como a gente supôs, né? Só que eu tava na dúvida, eu preferia não arriscar. Mas deu a letra D mesmo, só confirmar aqui se é a letra D, tá certo? Rapidinho. E realmente... Só um momento. Ok, galera, realmente é a letra D. Muito obrigado aí a todos que acompanharam.